Eu não sei como é a sua relação com a leitura, se no último ano você leu 50 livros ou se você não leu nenhum. Mas eu quero hoje conversar com você sobre a importância do hábito da leitura e como esse hábito pode, de fato, mudar a sua vida. Meu nome é André Paixão e hoje em dia eu gosto muito de ler, mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 16, 15, 14 anos, eu não gostava de ler. Eu achava muito chato. Eu lia, às vezes, por obrigação, algumas coisas da escola. Imagino que você também já tenha feito isso. Pegou aquele Machado de Assis para ler, porque tinha que estudar para o vestibular. Mas, durante a pandemia da Covid-19, eu estava em casa, não tinha muito o que fazer, trancado. Meus pais tinham muitos livros aqui em casa. E aí eu comecei a pegar alguns livros deles para ler e ver se eu achava legal mesmo. Comecei ali e falei, vou ler, sei lá, não tem nada para fazer. E aconteceu que eu comecei a gostar de ler pra caramba, porque eu peguei uns livros muito legais no começo, de coisas que eu me interessava já na época, e fui criando gosto pela leitura. E hoje eu quero falar com você sobre 4 benefícios da leitura na sua vida e como esses 4 benefícios podem te ajudar na prática, no mundo real de hoje. O primeiro benefício que eu percebi depois que eu comecei a ler, muito óbvio e muito evidente, foi o fato de aumentar minha concentração. Então, o fato de você sentar para ler várias palavras que juntas, num contexto, fazem sentido, que é uma loucura. Já pensou nisso? Que literalmente a gente faz uma sequência de palavras que fazem sentido? Enfim, veja um pouco. Mas literalmente, a leitura me ajudou nisso, a conseguir me concentrar mais nas outras áreas da minha vida. Então, no meu trabalho, no esporte, na faculdade, tudo isso a leitura me ajudou, porque eu precisava sentar, ficar lendo alguma coisa por um tempo, compreender aquilo, interpretar aquela ideia, imaginar alguma coisa. Então, a leitura me ajudou muito nisso. O segundo ponto foi a redução de estresse. A gente sabe que é muito comum casos de burnout, de ansiedade, de dificuldades em lidar com tantas coisas que acontecem no século XXI. E de fato, isso tudo é compreensível. E para mim, a leitura ajuda também diretamente nisso. Muitas vezes você vai ler um livro que vai te ajudar a abstrair um pouco dos problemas reais, vai te gerar uma nova ideia, ou também você pode ler um livro que vai te fazer lidar com esses problemas na prática. Então você pode ler livros que falam sobre gestão emocional, gestão de tempo, gestão de lidar com tantas coisas, porque muitas vezes você vai ler um livro e você vai ver que outras pessoas também já passaram por problemas que você está passando. Isso te dá, primeiro, uma tranquilidade, mas, segundo, também gera novas ideias e maneiras, caminhos para você lidar com aquele problema. O terceiro, que é muito importante, é a adaptação às transformações. Então, como eu disse, por um lado, nós vivemos numa era de burnout, de ansiedade, de estudo muito forte por causa de muitas informações. Então, nós somos retalhados com tantas coisas acontecendo no mundo. Sempre tem alguma coisa que chama a nossa atenção, que é urgente, que é preocupante, que é catastrófico. E a leitura te ajuda, os livros te ajudam a compreender melhor o mundo e se adaptar melhor às realidades, porque você acessa vários contextos muito diferentes e às vezes divergentes que não fazem sentido em conjunto, mas que quando você coloca todos dentro da sua cabeça, você consegue se adaptar melhor às coisas que estão acontecendo na realidade. E o último, e que eu gosto demais, particularmente, é o fato de que você pode viajar no tempo quando você está lendo. Então, se você lê um livro de 1500, por exemplo, você consegue acessar aquela época, acessar as pessoas daquela época, o pensamento, o contexto social, o contexto político, o contexto econômico. Você pode entender como as pessoas pensavam naquela época, como era a vida naquele tempo. E outro ponto também é que você pode, vamos dizer, conversar com o autor. Quando alguém escreve alguma coisa, a pessoa, querendo ou não querendo, coloca as ideias dela naquele livro. Então, se a pessoa escreve um romance, se ela escreve uma ficção, uma não ficção, uma série de sugestões para você, manuais, ela tá te falando como ela pensa sobre aquilo e quais são os pontos de vista que ela acha que fazem sentido, né? Você pode ler, por exemplo, George Orwell, 1984. George Orwell falava sobre uma distopia da humanidade e ele colocava lá o ponto de vista dele. Ele falava que existiria uma coisa na sala que é uma espécie de televisão, né, que as pessoas seriam controladas, e é muito interessante porque ele está colocando como ele pensava numa possibilidade de ruína da humanidade. E te falando agora, né, eu falei benefícios, mas eu falei assim, André, como eu faço para conquistar e começar a ter o hábito da leitura? Talvez você já lê um pouco, mas você ainda não conseguiu, de fato, engrenar nessa vida de leitura.
E a primeira coisa é ler coisas que você gosta no começo. Então, procura gêneros de coisas que você gosta. Se, por exemplo, você gosta muito dos filmes do Harry Potter, bom, começa lendo livros do Harry Potter, então, porque você vai linkar os pontos, vai ser muito mais legal pra você ler aquilo do que ler um livro, de repente, Machado de Assis. Machado de Assis é incrível, mas talvez começar lendo Machado de Assis pode ser uma coisa complexa. Você vai falar, meu, muito difícil, muito denso, você vai achar meio chato. Não sei, pode ser que você goste muito, mas pode ser que você também ache bem complicado, ou você fale, meu, acho que não é isso que eu quero ler. Então começa por coisas que você gosta. Não importa quais sejam, mas leia gêneros, leia tipos de livro, contextos e títulos que você vai gostar. Leia sobre coisas que você vai gostar. Esse é o ponto mais importante. E outras duas coisas que você tem que fazer é estabelecer períodos de leitura todos os dias e no começo, estabelecer tempos de leitura. Então você estabelece, por exemplo, todo dia de manhã eu vou ler por 30 minutos. Dessa maneira você consegue ir se disciplinando para criar esse hábito. Então todo dia, né, eu vou ler por 15, 20 minutos de manhã, ou de tarde, ou à noite. Aí você adapta melhor de acordo com a sua rotina. Isso vai te ajudar a se familiarizar com a leitura, né? Ela é uma coisa que tem que estar presente ali e constante com você para facilitar mesmo o hábito. E a última coisa é você procurar um clube de leitura exatamente, que vai te ajudar a engajar mais naqueles livros. Se você achar um clube que fala sobre livros, de coisas que você gosta, vai ser muito mais fácil de você engajar, porque você vai estar compartilhando com pessoas e também vai estar ouvindo diferentes pontos de vista sobre aqueles livros que vocês estão lendo. E isso é muito legal, porque além de você entender outros pontos de vista do mesmo livro, você também cria relacionamentos e faz amizades ali que gostam dos mesmos livros que você. Isso é muito legal. E uma sugestão de livro para começar, que talvez faça muito sentido com o título desse vídeo, é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro que vai te explicar melhor como funciona a construção de um hábito e vai te dar dicas práticas de você não só ter hábitos de leitura, mas ter hábitos já na sua vida e como você pode construir esses hábitos sempre que você quiser começar com um novo. Então, obrigado se você gostou. Deixa o seu like aqui e depois comenta comigo, caso você tenha gostado de ler, o que você está começando a... Se você gostou, curte esse vídeo e caso você comece de fato a ler, comenta aqui embaixo depois o que você está lendo, como está sendo para você a experiência, se você está gostando, está achando chato, se deu certo. Enfim, a gente se vê numa próxima e tchau, tchau. Se tiver ficado